Meus amigos, tá valendo e nada mais importa. Agora, tem muitas oportunidades no meio desse caminho aí. Nunca pensei em ser perfeito, mas vou correr pelo direito. Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área e nada mais, estamos juntos. Seguinte, começou a Copa do Mundo e já começou com um 2-0 para o Equador em cima do Catar, quebrando uma máxima que parecia uma verdade absoluta de que o país sede nunca perde na estreia. Bem, o país sede nunca tinha sido o Catar, uma seleção com enormes limitações. Mas o tema desse vídeo não é a estreia do Catar e do Equador, não é a abertura da Copa em si, que foi uma festa até muito bonita, se a gente entender todo o contexto do que é uma Copa no Catar, tudo que precedeu a Copa do Mundo no Catar, foi uma abertura interessante. E daqui para frente, só ansiedade, muitos grandes jogos, muitas oportunidades, inclusive para a galera que gosta de apostar, né? Copa do Mundo chega com o pé na porta, escancarando chances que você tem de testar o seu conhecimento. Inclusive, eu vou aproveitar até para dar um recado logo no início do vídeo, para a gente seguir aqui no nosso assunto, que é interessante, tá? Porque Copa do Mundo, além de um lugar de oportunidades para você se testar, para você apostar, brincar com os seus conhecimentos, normalmente Copa do Mundo determina caminhos para onde vai o futebol ou consolida movimentos que normalmente rolam entre uma Copa e outra. E essa parece ter um caminho muito claro e eu antecipo. É um caminho pelos lados, tá? Nos momentos que antecedem uma grande partida, por mais que o momento seja repleto de dúvidas, é chegada a hora de confiar, de seguir a sua intuição. Mesmo que a cada minuto a emoção só aumente, o coração fique cada vez mais acelerado. Porque pode apostar, essa sensação só vai acabar quando for a hora de comemorar o saque. Jogos ao vivo, melhores cotações, saque rápido via Pix, PagBet. Acertou, tá pago. Muitas oportunidades em PagBet, eu sou embaixador oficial com muito orgulho, quem acompanha aqui o canal já me ouviu falar de PagBet, e agora na Copa do Mundo então vai ser um esculacho de possibilidades, inclusive eu queria mostrar uma aqui que eu acho que tende a ser maravilhosa, porque você entra no site lá de PagBet, já tem sua conta aberta e tal, vai aqui em futebol, e aí bota Copa do Mundo. Quando você entra em Copa do Mundo, vai ter todos os jogos destrinchados com as cotações e tal, mas você tem aqui longo prazo. Longo prazo, por exemplo, você pode cravar a colocação, o vencedor de cada grupo, e aí, pô, tem 1,42 para a Holanda no grupo A, é muito boa, 1,38 para a Argentina no grupo C, França, por aí vai. A França até deu uma aumentada depois das lesões, a Espanha e a Alemanha, que tem cotações bastante interessantes, o Brasil é bem favorito, né? 1,35 inclusive junto com a Inglaterra neste momento os dois favoritos a vencerem seus grupos, mas eu queria chamar a atenção para cá. Ó. Isso aqui é interessante. O artilheiro da Copa do Mundo, o favorito, Harry Kane, até pela caminhada da Inglaterra, que é uma caminhada para muitos considerada mais simples, e tem uma cotação interessante para quem é um favorito. E tem um cara aqui que eu acho bem interessante ficar de olho, Lautaro Martinez com 20,06. A Argentina é vista como uma das favoritas, deve ser uma seleção que vai longe, e os artilheiros de Copa normalmente vão ali até as quartas, semi ou final. Mas é muito difícil o artilheiro de Copa do Mundo eliminar na primeira fase. Já até aconteceu, assim, de rodar nas oitavas, de cair precocemente. Mas o normal é o artilheiro vir de uma seleção que vai longe, né? O Harry Kane, por exemplo, foi o artilheiro da última Copa, bateu semifinal. Então aqui tem um terreno interessante, beleza? Recado dado, o link está na descrição do vídeo. PagBet, acertou, tá pago, beleza? E agora, para onde eu queria ir? Mostrar que as Copas, independente da época, elas criam tendência. Tendência é uma palavra bem importante para a gente contemplar a Copa do Mundo, porque ela acaba sendo a prateleira de muita coisa que rolou nos últimos 4 anos, de muitas tendências táticas, de muitos movimentos, né, de questão de disposição dos jogadores no campo, e muitas vezes, quando esses movimentos acontecem próximos
da Copa do Mundo, a Copa do Mundo acaba funcionando como consolidação dessas ideias que passam a criar novas tendências dali para frente. Então a Copa do Mundo tem essa magia, né, de ser, não é um laboratório, mas ela acaba sendo um expositor das ideias que o futebol apresentou nos últimos anos. Então, entre uma Copa e outra, você tem várias mudanças, né? Entre a Copa de 2010 e a de 2014, por exemplo, a gente teve uma clara mudança no jogo. Era uma influência enorme do jeito de jogar espanhol, né, da posse de bola exacerbada. Ali você tinha o jogo de posição sendo meio que ditando as normas, e dentro daquele ciclo você teve não o surgimento, né, mas a consolidação do Klopp como um treinador importante ainda no Borussia, e muita coisa vindo do próprio Bayern de Munique. O futebol alemão, e isso tem livros que mostram a evolução da tática no futebol, meio que esse período de 10 a 14 foi uma passagem de bastão do futebol espanhol para o futebol alemão, do ponto de vista da marcação, pressão pós-perda, né, do jogo mais direto, do jogo muito intenso. E isso foi mexendo, inclusive, com o jeito espanhol de jogar, ou, mais particularmente, com o Guardiola, que foi fazendo concessões à sua forma de jogo e adaptações. E aí você vai criando novas tendências. Eu sempre falo aqui no canal que o futebol ele é um eterno jogo de busca por respostas, né? E aí você tem, quando você tem um grande favorito ou um time muito à frente dos outros, criando tendências, você tem a tentativa de todo mundo que está ao redor, os adversários, de criarem respostas para aquilo, né? E acho que existiu uma resposta para o guardiolismo, como hoje você tenta criar respostas para essa marcação alta pós-perda, e muitas vezes você voltou a ter a ligação direta, o passe longo, preciso, quando você sai dessa zona de pressão já explorando a marcação alta do adversário. Então, tem vários pontos. E essa Copa do Mundo me parece muito clara a força dos pontas, a força dos alas, a força do lado de campo, né? E todas as equipes, se a gente for olhar as grandes equipes, elas vão ter pelos lados de campo basicamente a sua chave de sucesso. E aí eu queria destacar o trabalho maravilhoso feito pelo Futuri, que inclusive está com uma parceria muito legal com o GE, né? Alguns guias foram muito bem feitos por aí, né? Nós da TNT Esportes fizemos um guia muito legal que está no portal da TNT. Vou até deixar o link na descrição do vídeo aqui para você ter um panorama geral. Mas o guia do Futuri, ele é um guia muito tático, né? Ele é um guia que mergulha muito profundamente na forma como as seleções jogam. O Rafael Oliveira fez um guia muito legal em vídeo, né, das 32 seleções no canal dele, e você tem um guia muito legal, grupo a grupo, da Copa do Mundo, feito pelo Futuri. E quando você vai andando e vendo os grupos, logo no grupo A, quando você fala, as laterais ditam o ritmo, e aqui é uma análise do time do Catar, que obviamente não está entre as principais seleções, muito pelo contrário, mas tem uma tendência ali, né? Um time que vai claramente abrir muito os seus alas, escancarar ou tentar escancarar o campo adversário. E essa disposição aqui do Catar, obviamente mal executada, frágil, ela tende a ser algo muito comum nas principais seleções. Atacar num 3-2-5 ou num 2-3-5. Uma linha de 3, 2 jogadores no meio campo e 5 homens na frente, sendo 2 bem abertos, que podem ser os alas, né, que se tornam defensores numa linha de 5 quando não tem bola, mas quando eles estão com a bola, eles vão abrir o campo, jogar os pontas ou os falsos pontas para dentro, junto com os atacantes e mais os meios. Então você vai ter seleções, no caso do Catar aqui, atacando com 5 homens, mas algumas seleções atacando com 6 até, ou com mais, dependendo da chegada dessa galera. Normalmente, essas seleções que a gente vai ver, esse movimento de ocupação do campo adversário, né, com esses 5 homens, esse cinturão ofensivo. A Copa de 2018 foi marcada por linha de 5 defensiva. A Copa de 2022 ela deve ser marcada por linha de 5 ofensiva, em vários momentos. A seleção já fez esse teste várias vezes. Você tem a Alemanha fazendo esse movimento, a Holanda fazendo esse movimento e várias outras. De novo, o normal vai ser, no Catar, a gente vê essa imposição no campo de ataque, essa ocupação no campo de ataque nesse desenho
das protagonistas, né, ou das favoritas ao título, e aí você coloca Brasil, França, Argentina, Alemanha, Espanha, Inglaterra, Holanda. Você vai ter ali umas 8, 9 seleções que vão ter condições de fazer isso o tempo todo. E qual é esse desafio? Esse desafio de abrir o campo foi uma resposta, muito provavelmente, às linhas de 5 ou linhas de 6, porque teremos exemplos de seleções que se defendem com linha de 6, o Irã é uma dessas seleções. E aí essa resposta, né? Como você encara uma linha de 5 ali que está basicamente barrando e protegendo, criando um muro frente ao goleiro adversário. Você bota 2 homens bem abertos, mas muito abertos, vai circulando a bola até você abrir a defesa adversária de um jeito que consiga espaço por dentro ali para os jogadores mais talentosos, mais criativos, para um passe vertical, enfim. Isso é importante de sempre ter em mente, de que um movimento, uma tendência tática, ela não vem do nada, né? Ela é uma solução, uma resposta a um outro movimento que estava rolando. O Equador, por exemplo, você vê o Castilho e o Estupiñán bem na linha lateral, que a gente chama de amplitude, né? E de novo, essa amplitude pode ser feita com qualquer jogador. Não necessariamente, isso é feito com os pontas, não. Isso pode ser feito com os alas, isso pode ser feito com laterais, isso pode ser feito com quem estiver ali. Não necessariamente pontas clássicos, né? Aqueles pontas dribladores que vão para dentro toda hora. Você tem outra questão também, né, desses pontas. O ponta clássico mesmo, quando surgiu, ele era um ponta que ia à linha de fundo, né? O Garrincha, por exemplo. Ele era o ponta clássico, ele buscava a linha de fundo. O ponta atual tem variações. Você tem esse ponta clássico, mas você tem o ponta que rabisca para diagonal, o ponta que puxa para dentro para bater, né, o ponta com o pé invertido, como eles chamam, né? O Messi, por exemplo, foi isso em algumas vezes, saindo do lado esquerdo para dentro. O Neymar, onde sempre atuou melhor do lado esquerdo, destro, caindo da esquerda para dentro do campo. O Ronaldinho Gaúcho, que não necessariamente era um ponta, mas atuava melhor circulando naquele lado do campo, na esquerda, para dentro. E por aí vai. E aí, se a gente for passando todas as seleções, a gente vai sempre observar a força e a potência dos corredores, com maior ou com menor qualidade. O time da Holanda, por exemplo, é interessante porque o Dumfries é um lateral, um ala bem agressivo, o Blind bem menos. Né? Quando tem uma ala, você muda um pouco aqui. Mas você vê, ó, de novo, uma linha quando o momento ofensivo, que é o que está lá no guia do Future, né? E sempre tem esse desenho, todas as seleções, e eu vou deixar o link lá embaixo também para você ver o guia tático do Future. Aqui, ó, mais uma vez, uma linha de 5 ofensiva, e várias outras seleções que vão pelo mesmo esquema, né? O time da Inglaterra, o Walker e o Shaw, que são mais clássicos laterais, o Saka vai fazer o papel bem aberto pelo lado direito, mas muito aberto, e aqui você vai ter uma troca em vários momentos em quem ocupa esse corredor, com o Sterling sendo jogado para dentro e o Luke Shaw ou qualquer outro fazendo esse papel. O Tripper, por exemplo, pode jogar de lateral esquerdo, enfim. Mas aí eu queria mostrar, ó, quando eu falei da seleção do Irã, a seleção do Irã faz basicamente um cinturão aqui, ó, uns 6 jogadores. Ó. É um 6-3-1 no momento defensivo. Então, como é que você encara isso aqui, né? Você tem que ir balançando essa linha de um lado para o outro, tentando achar espaço ali, desencaixar essa linha com movimentação até achar um espaço. Então, assim, esses desafios, os super times, as super seleções, elas foram criando no adversário, né? E aí os super times, eles jogam muito mais vezes, então, Bayern, City, Real, Barcelona, Liverpool e por aí vai, esses times foram criando nos adversários essas tentativas de se defender, que foram compactando e ocupando o campo defensivo de um jeito que você vai obrigando quem está com a bola a ir buscando essas soluções. Então, assim, desde um pouquinho antes do Guardiola, mas com o Guardiola isso se consolidou muito, de lá para cá isso voltou com força, os pontas, eles claramente foram uma tentativa tática do futebol moderno de achar espaço, né? Você isola esses pontas para tentar deixá-los no 1 contra 1, e aí vai quebrando marcação, vai deixando eles bem abertos nas linhas laterais para ir arreganhando a defesa adversária. Quando eles têm essa chance de 1 contra 1, vai muito para dentro. Então, são pontas intensos, velozes, que rabiscam para os dois lados. E a seleção brasileira foi cedendo espaço para esses caras na reta final do ciclo para essa Copa, né? O Tite falou sobre isso.
Tanto que uma das soluções do Tite para o lado esquerdo era ter o Renan Lodge lá aberto como ponta pelo lado esquerdo quando o Brasil tivesse a bola. Só que ele mesmo fala, olha, foi atropelado pelos perninhas rápidas, né? O Brasil foi vendo surgir ao mesmo tempo ali e jogando muito. Antony, Rafinha, Vinícius Júnior, tudo ao mesmo tempo. E o Brasil precisou se adaptar porque os caras foram pedindo passagem. Então, assim, para encarar, por exemplo, um time como o Irã, é fundamental ter o papel desses caras. Né? E, de novo, você vai passeando por todas as seleções, você vai vendo o papel fundamental dos pontas e dos corredores. Seja num diálogo entre lateral e atacante, e aqui na Argentina, por exemplo, você tem uma característica do lado direito ter alguém bem mais aberto do que o lado esquerdo, que o Lautaro vai ficar caindo dentro da área o tempo inteiro. Por isso a importância do Lo Celso, que se machucou, né? Que fazia esse movimento aqui para ocupar esse lado. Agora, sem o Lo Celso, o time perde muita coisa. Então, você vai passeando por todas as seleções e vai vendo esse movimento muito claro, né? A gente passou ali pela Polônia, que usa muito o corredor, mais com os laterais, busca muito a área o tempo inteiro para tentar fazer o Lewandowski jogar. O Lewandowski que toca muito menos na bola na Polônia do que no Barcelona ou no Bayern de Munique lá atrás. Ele tocava 40, 50 vezes na bola para jogar com a Polônia e tocar às vezes 15, 20, 25 vezes na bola. É muita diferença. O time da França, que no ciclo teve uma mudança violenta, positiva, quando o Theo Hernandes passou a ser usado de novo. Um lado do campo, um corredor do campo passou a ser usado. É óbvio que aqui a gente está falando de um time que mudou muito, né? Por causa das lesões. Mas eu queria chegar no Brasil, que é importante para a nossa avaliação aqui. De novo, o time da Espanha, Alba e Carvajal, fundamentais no papel, fazendo, diferentemente das outras seleções, a Espanha não tem pontas agressivos, né? Ele tem falsos pontas, digamos assim, que são bons passadores, gostam de cair para dentro. Né? Dani Olmo, Ferran Torres passeia por ali, próprio Ansu Fati e outros nomes. Mas o lado de campo é fundamental. A Alemanha é impressionante, né? Sané, Gnabry, fundamentais, seja no Bayern, seja na seleção, para abrir espaço, né? Você tem laterais que dão suporte a esses caras, então você tem pontas muito agressivas, um jogo muito intenso, até na recuperação pós-perda, esses caras são fundamentais para esmagar a defesa adversária lá em cima. E o Brasil, aqui, ó, acaba não fugindo disso, né? Olha lá. Como o Brasil tem laterais que um deles fica como um terceiro zagueiro, muitas vezes o Danilo, o outro compõe o meio. Então o Brasil, ele várias vezes vai atacar num 3-2-5 também. O Tite testou isso várias vezes. E aí você tem o Paquetá, muitas vezes trocando de movimento ali com o Neymar, mas sempre alguém vai estar ocupando esse lado aqui. E o Rafinha bem aberto lá do lado direito, seja o Rafinha ou o Antony, né? E do lado esquerdo, muda um pouco se você tiver Paquetá e Neymar, você vai ter mais trocas dos dois, mas vai ter gente ocupando ali. O próprio Alexandre vai fazer isso de vez em quando. Se você tiver o Vinícius Júnior, a troca de movimento vai ser muito menor, porque o Vini vai ocupar aquele lugar ali e o Neymar vai estar mais por dentro comumente, né? E a gente tem visto isso, por exemplo, no PSG. No PSG, com o Mbappé retomando o lado esquerdo, o Neymar está cada vez mais como um playmaker mesmo, como um camisa 10. E é esse papel que ele deve exercer na seleção. Essa troca aqui com o Paquetá é super importante. Se o Richarlison não jogar e o Neymar for esse falso 9, o Paquetá tem ainda um papel mais importante, que é o de atacar a área, né? Quando o Tite testou esse movimento, o Paquetá esteve bem mais presente na área do que o próprio Neymar, porque o Neymar fazia aquele papel de Messi e o Paquetá, se a gente fizer uma comparação com a Argentina, por exemplo, fazendo um papel de Lautaro até, em vários momentos. Isso você consegue ver nos mapas de ação, nos mapas de calor e tal. Então, o resumo da ópera é: preste atenção nos lados do campo, nos jogos que você parar para ver da Copa do Mundo, tente se dar uma atenção aos lados, para reparar quem está fazendo o movimento, quem está ocupando aquele lugar. É um ala, é um ponta, é um lateral, é um meia que está flutuando por ali, vai cair para dentro. No Flamengo, por exemplo, o Everton Ribeiro faz isso várias vezes, né? A gente chama de falso ponta. Então,
tentem reparar, porque assim, é pouco provável que a seleção campeã do mundo seja campeã do mundo sem ter isso bem resolvido e sem ser agressiva por ali, sem ocupar aquele lugar, ofensivamente falando. Porque senão não vai conseguir entrar nas defesas adversárias. Então, assim, as pontas, seja ocupada por quem for, elas viraram o segredo do jogo. Sem jogo por ali, dificilmente tem título. Beleza? Se inscreva aí no canal, toque na notificação, deixe o seu like, seu dislike. Ficou longo esse vídeo, viu? Mas tá bom, era necessário. De vez em quando vai passar um pouquinho. É nóis!